Pai amado nosso Deus, hoje nos colocamos diante de Ti com um coração aberto, inspirados pela história tão poderosa de um dos Teus discípulos, Mateus. Pedimos que o Senhor prepare o coração de cada pessoa que se une a nós, nesta oração. E se esta mensagem tocar a sua alma, te convidamos a curtir, a comentar, a permanecer conosco até o final, pois cremos que Deus tem uma palavra específica para você hoje. Respire fundo. Agora, inspire a paz do céu, e expire toda a ansiedade e toda a pressa. Acalme sua alma. Sinta a presença amorosa do Senhor envolvendo você, onde quer que você esteja. Pai amado, Deus de toda graça, hoje nos aproximamos do Teu trono, inspirados na vida de Mateus, um homem que, para os padrões do mundo, estava perdido. Ele era marcado por um passado de colaboração com a opressão, julgado pela sociedade, rejeitado pelos seus, apontado pelos religiosos, como um pecador indigno. Mas, ó Pai, ele foi escolhido por Ti, escolhido não pelo que ele era, mas pelo que a Tua graça o transformaria. Senhor, a história de Mateus é um farol de esperança para cada um de nós. Ela nos lembra, de forma tão clara e poderosa, que ninguém está longe demais do Teu alcance. Nenhum passado é grande ou sombrio demais para impedir o Teu chamado de nos encontrar. Nenhuma mancha é tão profunda que o Teu perdão não possa lavar. Por isso, Pai, com toda a sinceridade, hoje trazemos diante de Ti a nossa própria história. Trazemos os nossos erros, as nossas escolhas equivocadas, os caminhos tortuosos que seguimos. Trazemos à luz aquilo que temos tentado esconder, aquilo que nos causa vergonha. As falas que, na nossa mente, nos desqualificam para sempre do Teu serviço e do Teu amor. Entregamos a Ti o peso do remorso, a culpa que nos acorrenta. A Tua palavra nos diz, Pai, que Mateus estava simplesmente sentado na coletoria, no meio da sua rotina de pecado e exclusão, quando ouviu as duas palavras mais transformadoras que alguém pode ouvir: segue-me. E em resposta a esse chamado simples, direto e cheio de autoridade, ele se levantou. Sem questionar, sem hesitar, sem tentar se justificar, ele simplesmente se levantou. Senhor, ensina-nos a levantar. Ensina-nos a ter essa mesma fé simples e obediente. Ensina-nos a levantar mesmo quando a voz da culpa tenta nos manter sentados, presos na cadeira do nosso passado, paralisados pelo medo do julgamento, nosso e dos outros. Dê-nos força para nos erguermos quando a vergonha sussurra que devemos ficar no chão. Pai, quantas e quantas vezes demos mais ouvidos e mais crédito à opinião das pessoas do que à Tua voz de graça e redenção? Quantas vezes permitimos que as críticas, os olhares de desaprovação ou as nossas próprias inseguranças nos impedissem de avançar na jornada que Tu tens para nós? Quantas vezes deixamos de sonhar, de tentar, de servir, porque no fundo do nosso coração nos achávamos indignos do Teu chamado? Mas hoje, Senhor, no nome poderoso de Jesus, nós declaramos guerra contra essa mentira do inimigo. Quebramos essa mentalidade de autossabotagem e desqualificação. Declaramos a verdade do Teu Evangelho sobre as nossas vidas. Não somos chamados por sermos bons, por termos méritos, ou por sermos perfeitos. Nós somos chamados por causa da Tua infinita graça. O chamado não se baseia em nossa performance, mas em Tua providência e em Teu amor incondicional. Por isso, Pai, pedimos com fervor: remove o peso esmagador do passado dos nossos ombros. Remove a capa da vergonha que nos esconde. Remove o som incessante da acusação, seja ela externa ou vinda de nossa própria mente. Que toda e qualquer voz que diga você não pode, você não serve, você não é digno, é tarde demais para você, seja silenciada agora mesmo, pela autoridade da Tua palavra e pelo poder do sangue de Cristo. Que o som da Tua graça seja mais alto do que o barulho da nossa culpa. Senhor, a Bíblia nos mostra que Mateus deixou tudo para seguir-Te. Ele abandonou sua fonte de renda, sua segurança, seu antigo modo de vida, sua identidade de coletor de impostos. Ele trocou o certo pelo incerto, o material pelo eterno, o conhecido pelo desconhecido, confiando unicamente em quem o chamava. Ajuda-nos, Pai, a ter essa mesma coragem para soltar. Ajuda-nos a abrir mão daquilo que nos prende ao passado. Ajuda-nos a soltar os ressentimentos, as mágoas, os hábitos destrutivos, os relacionamentos tóxicos, as ambições egoístas. Ajuda-nos a soltar tudo aquilo que ocupa em nosso coração o lugar que, por direito, é somente Teu. Dá-nos a sabedoria para identificar e a força para abandonar os ídolos modernos que competem pela nossa devoção. Pai, sabemos que há pessoas orando conosco agora que se sentem no fundo do poço. Pessoas que sentem que erraram demais, que falharam com Deus, com a família, consigo mesmas. Pessoas que olham para trás e veem uma trilha de oportunidades perdidas, de tempo desperdiçado. Elas se sentem como um vaso quebrado sem conserto. Mas hoje, o Teu chamado chega a elas, não como uma condenação, mas como um convite amoroso. O Senhor as chama não para puni-los,
não para esfregar os seus erros em seus rostos, mas para transformá-las, de dentro para fora. O Senhor as chama para dar-lhes um novo começo, uma nova identidade, um novo propósito. Oh Pai, realiza a tua obra de transformação em nós. Transforma a nossa culpa em um testemunho poderoso da tua graça. Transforma a nossa dor em um propósito para ajudar outros que sofrem. Transforma cada erro em um aprendizado valioso. Transforma nossas cicatrizes em sinais da tua cura e do teu poder restaurador. Ensina-nos, Senhor, a verdade fundamental do teu reino, que o teu chamado não é sobre a nossa perfeição, mas sobre a nossa disposição. Não é sobre a nossa capacidade, mas sobre a nossa disponibilidade para sermos usados por ti. O Senhor não chama os capacitados, mas capacita aqueles que tu chamas. Pai, dá-nos a coragem de começar de novo. Hoje, agora dá-nos coragem para virar a página. E, com a tua ajuda, começar a escrever um novo capítulo, mesmo que as mãos tremam, dá-nos a coragem para obedecer ao teu chamado, mesmo com medo, mesmo com incertezas, mesmo quando não entendemos o quadro completo, que pela fé, possamos aprender a nos levantar da mesa do nosso passado, da coletoria dos nossos pecados, e caminhar com ousadia em direção ao futuro glorioso que o Senhor preparou para cada um dos teus filhos. Pai, oramos por cura. Cura as memórias dolorosas que nos assombram. Restaura nossa identidade, que possamos nos ver como tu nos vês, amados, perdoados, justificados. Reconstrói os sonhos que foram esmagados pela desilusão e pelo fracasso. Que aqueles que se unem a esta oração e se sentem rejeitados, sintam agora o calor do teu abraço acolhedor. Que aqueles que se sentem sujos e indignos, sintam agora o lavar purificador do teu perdão. Que aqueles que se sentem perdidos, encontrem em ti o caminho, a verdade e a vida. Pai, em nome de Jesus, escreve uma nova história em cada vida que ora comigo neste momento. Uma história de redenção, de restauração, de propósito, que a partir de hoje possamos declarar com a mesma convicção e simplicidade de Mateus: eu me levanto da minha velha vida. Eu deixo para trás o que me prendia. Eu sigo a Jesus. Nós te seguimos, Senhor. Mesmo sem saber todos os detalhes do caminho, mesmo sem entender todos os porquês, nós seguimos, porque a nossa confiança não está na nossa capacidade de caminhar, mas na fidelidade daquele que nos chamou. E tu, Senhor, és fiel para completar a boa obra que começaste em nós. Nós seguimos firmes, com os olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém.